Olá, vamos estar com vocês novamente. Vamos dar seguimento ao estudo do livro Vida Feliz e estudo da Casa Espírita, do Centro Espírita Casa de Jesus, situado no bairro de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. E estamos estudando esse livro do médium Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, e vamos, desta vez, estudar o capítulo 119, a mensagem 119. Vamos à leitura da mensagem. Sê sábio, investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, está atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e será feliz desde hoje. Então, a mensagem muito profunda, muito feliz, ela começa falando do nosso passado, a nossa relação com o passado, que nós devemos considerar o passado imutável, o que ficou para trás, aconteceu, e o resultado do passado na atualidade, né? Os nossos sofrimentos em relação às escolhas infelizes do nosso passado. Então, de fato, nós devemos considerar isso para entender algumas dificuldades que nós atravessamos hoje. Mas o convite em especial é da não estagnação. E de nós, a despeito de entendermos o passado, termos uma visão como espíritas ampliada em relação à nossa história como espírito imortal, como espíritos imortais, nós devemos focar no presente e cuidar do nosso presente, porque hoje, nesse segundo que vocês, por exemplo, estão assistindo esse vídeo, estamos construindo o nosso futuro. Então, nesse contexto, eu trago para a reflexão uma pergunta bem interessante do Livro dos Espíritos. É a pergunta 169. Vamos a ela. É invariável o número das reencarnações, o número das encarnações para todos os espíritos, isto é, a quantidade de encarnações, ela é igual para todos ou não? Ela muda em relação a cada espírito? Resposta: não, isto é, ela não é invariável, ela varia. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, nós temos como espíritas o privilégio desse entendimento. Como estímulo, nós podemos acelerar o nosso progresso, escolhendo, tendo escolhas mais felizes, para abreviar essa quantidade de reencarnações e continuarmos nossa trajetória como espíritos imortais, realizando missões, estando uníssonos em relação a Deus, nosso relacionamento com Deus. O que nós temos de mais próximo em relação à nossa realidade? O mundo de regeneração. Então, como outro estímulo, mais falando do nosso contexto, em que nós estamos no mundo de provas e expiações, se nós agilizarmos o nosso progresso, fizermos as escolhas mais acertadas, o nosso futuro são os mundos de regeneração. Como eles são caracterizados? São mundos em que os espíritos continuam realizando suas provas, alguns ainda têm pequenas expiações, lembrando o conceito de expiação, que são lições que nós estamos repetindo, são provas que nós não cumprimos bem no passado e que então estamos repetindo. Esse é o contexto de expiação. Então, sim, no mundo de prova, no mundo de regeneração, os espíritos ainda têm a expiar pouco, mas em contextos de vida, em condições de vida muito mais amenas, muito melhor. Então, esse é o convite imediato que nós temos. Mas o nosso
contexto de hoje, né, a mensagem fala da valorização do hoje, do presente. É de um mundo de provas e expiações, um mundo em que o mal predomina, em que nós temos que lutar numa sociedade aí muito injusta, muito desigual, muito violenta. Esse é o nosso contexto. Então eu trouxe para ilustrar essas reflexões duas histórias do livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier. São duas histórias um tanto opostas, mas que traz reflexões que nós conseguimos entender melhor os mecanismos da justiça de Deus relacionada às reencarnações. Uma é a história de Ildeu que é casado com Marcela. Nesse caso, é um exemplo de débito agravado. E a outra história é de Adelino Correia, que é o contrário, débito aliviado. Vamos às histórias? Então, primeiro, a história de Ildeu e Marcela. Eles eram casados. Ildeu, ele se apaixona por outra mulher e passa a se relacionar com ela e não aguenta mais Marcela. Deseja se separar dela, só que um grande problema é que Ildeu gostava muito de suas duas filhinhas, e se ele se separasse de Marcela, o que ia acontecer? Marcela ia ficar com suas duas filhas. Então, influenciado muito por esses espíritos obsessores, Ildeu, infelizmente, planeja o seu assassinato. Arquiteta, cria muitos planos. Chega então um dia em que ele deseja executar este plano, matando a sua companheira, a sua mulher. E a espiritualidade superior ali está naquela casa para tentar evitar que isso aconteça. Então, à noite, quando as pessoas estão dormindo, Ildeu decide então matar sua mulher. O que a espiritualidade faz? Desdobra uma das filhinhas do casal. E a criança desdobrada vê o que o pai irá fazer. Fica muito assustada, ela retorna para o corpo físico, acorda e grita, pedindo para que o pai não realizasse o que estava para acontecer. Então, a sua mulher, a Marcela, acorda também muito assustada e tão inocente, quando ela vê a arma do seu marido, ela acredita que Ildeu queria se suicidar. E nesse desespero todo, ela aceita o desquite, ela aceita a separação, os dois se divorciam. Nesse caso, então, divorciam, né, atualmente, né, não era a palavra usada na época. Então nós temos uma situação kármica de dois espíritos que precisavam passar harmonicamente pelo casamento, pelo matrimônio, e isso não acontece, especialmente por conta do fracasso, fracasso é uma palavra muito pesada, das escolhas infelizes de Ildeu. Então ele, como os próprios espíritos retratam, ele teve o resgate, o débito, a dívida interrompida, mas agravada, porque ele acumulou, infelizmente, as suas dívidas em relação à própria consciência, porque as nossas dívidas são com Deus, são com suas leis, a gente pode considerar isso, mas principalmente é com a nossa evolução espiritual. Então ele provavelmente terá que reencarnar em situações mais rudes, mais difíceis, com uma mulher, com uma esposa mais difícil. Então nós temos esse caso para entendermos o mecanismo de justiça de Deus, né, sendo representado pelos mentores espirituais. O outro caso é a história de Adelino Correia, em que este homem encarna como espírita, passa por provas muito rudes, muito difíceis. Ele tem uma doença de pele, um eczema, em que ele tem muitas manchas vermelhas que doem, que ardem. Ele é muito pobre, ele foi abandonado por sua mulher e tem 2 filhos adotivos. Mas ele persevera no bem. É um espírita muito batalhador, muito caridoso. E então o livro traz o cenário espiritual do que acontece. Adelino, em verdade, ele estava já com sua dívida, o seu débito atenuado, porque na verdade ele devia ter a doença de pele em todo o seu corpo, deveria doer muito mais, ele deveria passar por muito mais não, por mais pobreza.
Porém, os espíritos, os amigos no plano espiritual, pedem incessantemente por ele, para que ele possa ter uma vida amena, para que ele possa conseguir ser ajudado. De fato, a doença não se desenvolveu como planejado e ele era constantemente auxiliado por seus amigos encarnados. Continua então a espiritualidade narrando sua vida anterior. Adelino, explicando de forma bem resumida, ele assassinou o seu pai adotivo em vida passada, porque ele desejava ficar com a sua madrasta, mulher do seu pai adotivo. Então ele planeja o assassinato, incendeia o seu pai morre queimado, ele consegue e fica com a sua madrasta. Todos depois desencarnam, entram no plano espiritual com bastante perturbação. Adelino então vem na próxima vida, esse espírito vem redimido. Boa parte do seu sofrimento nesta reencarnação como Adelino se dá por conta das obsessões de seu antigo pai. Os seus dois filhos adotivos de Adelino, nada mais são que os capangas que auxiliaram Adelino a matar o seu antigo pai em vidas passadas. Então nós temos esse caso de dívida, porém atenuada pela perseverança no bem, retratando fielmente a passagem bíblica. O amor cobre uma multidão de pecados. Olha a necessidade de nós termos cuidado, atenção, carinho em relação ao nosso presente. Muitos de nós, podemos ter ainda no nosso planejamento reencarnatório uma doença daqui a 5 anos, uma doença daqui a 10 anos. Mas podemos hoje trabalhar no bem, podendo inclusive atenuar esta futura prova, essa futura expiação. Nós não sabemos os desígnios, os mistérios de Deus. Alguns de nós podemos até ter alguma coisa em intuição. Se conseguimos meditar profundamente, podemos sentir, mas certamente, conhecendo ou não, o bem vai cobrir toda essa multidão de pecados de centenas de séculos vividos em muitas outras reencarnações. E retornando à mensagem, a tua fatalidade é o bem. Como espíritas, um dos maiores consolos que o espiritismo pode nos trazer. Sofremos, passamos dificuldades, mas essas dificuldades, apesar de nós termos que dar importância para conseguirmos superar nessa vida, são muito pequeninas em relação à eternidade de bem-aventuranças que vamos fruir, de estados íntimos de paz, de alegria, de conviver melhor com Deus, com a sua espiritualidade. É isso que nos aguarda, é esse consolo que nós trazemos. Então, que nós possamos ter coragem, meditar profundamente nossos atos, nossos pensamentos, para que tenhamos escolhas mais felizes, acelerando o nosso progresso, para que possamos fruir. Nós podemos pensar dessa forma. Não é egoísta desejar acelerar o nosso progresso para sermos mais felizes, estarmos com aqueles espíritos que nós já tanto amamos, continuar trabalhando no bem, porque entendemos como espíritas muito bem que o futuro feliz espiritual é um futuro de trabalho, de luta em relação a auxiliar outros espíritos que nós amamos, quem sabe auxiliar o progresso de outros planetas. São muitas possibilidades. E para encerrar, eu trago uma música que traz essa reflexão. Ela se chama Verdades. O autor é Denis Soares. Se eu não me engano, ele é de Minas Gerais. Se quiserem botar no YouTube depois para ouvi-lo cantando, recomendo. E é uma música que traz uma reflexão do que nós podemos fazer pelo nosso progresso. Porque muitas das vezes pode bater uma angústia de nós vermos ainda fragilidades dentro de nós, o desejo de acelerar o progresso e dificuldades encontradas. O que nós podemos fazer? Então vamos à música. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços, com os pés presos ao chão. Sim, eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro. Busquei sim o presente, se não pude alçar logo as estrelas,
Eu colhi lindas flores, posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, refletindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Busco bem de em paz viver. Busco bem de em paz viver. Então, depois dessas reflexões, muita coragem, que possamos buscar as verdades imediatas, para que possamos construir um hoje mais sério, mais comprometido com as leis de Deus e acelerarmos estados futuros de felicidade que nos aguardam. Um fraterno abraço para todos.